Fala galera, boa noite. Vou colocar o tema da live aqui. Esperar o Luiz Paulo entrar aqui. Boa noite. O tema da live é muito legal, né? É um tema que eu gosto bastante. Tem uma certa polêmica, mas é um tema muito legal. Deixa eu deixar o Luiz aqui. Achei aqui. O Luiz está entrando aí, pessoal. Fala, meu brother. Fala, irmão. Beleza? Tudo tranquilo e por aí? Também, estamos indo, né? Tá Aguentando essa quarentena louca quarentena. aí? É, mas estamos sobrevivendo. Tá respeitando a quarentena ou não? Bom, dentro do possível, né? Mas eu tenho que ir pro mercado e às vezes eu faço um cardio também. Mas aqui no bairro é bem pouco movimentado, né? Aqui também, cara. O pessoal sai pouco na rua, né? E não voltei com os atendimentos presenciais ainda. Você também não voltou, né? Não. Tá na mesma clínica, né? Não sei. Mas assim, eu fui no mercado agora há pouco, tinha muita gente, cara. E até assustado. Tipo, eu não vou mais esse horário, assim, de tarde. Final da tarde, muita gente. Cara, o É, pessoal é meio sem noção, né, cara? Porque a galera não respeita um distanciamento mínimo. O próprio mercado podia ajudar, né? Restringindo a quantidade de pessoas que entram e tal. Tá meio desorganizado, né? eu só acho que a mentalidade da galera vai mudar se a gente tiver um pico aí de bastante gente se contaminando, daí as pessoas vão se assustar e daí vão respeitar mais, né? Mas, Também acho, cara. Curitiba tá tranquilo, relativamente tranquilo. Tenho conversado com alguns amigos que dão plantão, que trabalham assim bem na linha de frente mesmo, e eles falaram que a quantidade prevista, né, de casos confirmados e suspeitos, ambas estão abaixo, né, do que eles estavam se preparando para enfrentar. E isso acaba fazendo a galera ficar meio despreocupada, né, não respeita tanto o que está imposto, né, cara, de você ficar o mais tempo possível em casa, né. uhum, Então, enquanto tá tranquilo, o pessoal tá debochando um pouco, né? isso, é verdade. Então, eu acho que vamos ver nos próximos dias, né? Porque o negócio pode dar uma alavancada aí e assustar a galera, né? É, Infelizmente sim, né? E a gente que é profissional da saúde tem que se cuidar também. Um monte de gente me perguntou, né, por que que eu não ia voltar para os atendimentos e tal, porque eu também tenho que pensar na minha própria proteção, né? Se as pessoas estão desrespeitando, podem estar infectados, né? Então eu que não posso me dar o luxo de pegar isso aí, né, cara? sim, acaba. Eu também moro com a minha mãe aqui, né? Então Então a gente tem que tomar se cuidar. cuidado. Irmão, vamos entrar aí no tema da live, antes que o pessoal Bora. comece a reclamar. E, então, a princípio, tinha algumas pessoas que deixaram algumas perguntas lá, mas eu vou falar algumas aqui por cima. E se alguém quiser fazer uma pergunta aí, por enquanto eu vou deixar os comentários, sabe? É,
Vou deixar os comentários se vocês quiserem fazer alguma pergunta. O tema da live está aí, testosterona em mulheres. E tá me ouvindo bem? Não fique divagando, né, galera? Vamos focar no assunto, né? O Dudu deu uma aula de GH esses dias já em live, então quem não viu, perdeu. Quem não acompanhar essa vai perder também. É, esse é um tema que gera bastante polêmica, em parte pela banalização por parte de algumas pessoas, né? Em Fato. outra porque por um excesso de conservadorismo, talvez, de muitos profissionais, né? Então, quando a gente fala de testosterona em mulheres, existe muito preconceito também, e eu acho que até as mulheres que muitas vezes se beneficiariam do uso da testosterona elas acabam muitas vezes tendo um constrangimento, às vezes, de falar sobre desejo sexual perante o médico, né? Sobre a função Sim, sexual, sobre a vida sexual. Às vezes consideram que é um problema pouco importante. E, e acho que a principal recomendação da terapia do uso da testosterona é para a mulher na pós-menopausa, né? fato. Mulher na Então, pós-menopausa com baixo desejo sexual. Esse é a principal recomendação do uso da testosterona. é o que a gente tem, né, pessoal? Como o Dudu comentou, essa questão do conservadorismo e do outro lado o abuso, né? A banalização gera profissionais de saúde cada vez mais conservadores, né? E as entidades, principais entidades da endocrinologia, da ginecologia, são extremamente conservadoras, né? Acabam tornando isso um mito e esconde um pouco, né, a aplicabilidade disso para mulheres que poderiam se beneficiar. O que a gente tem de liberação oficial para uso é realmente na menopausa, mesmo assim com algumas ressalvas, né? E o que é bem aceito na medicina é tratar mulheres com desejo sexual hipoativo, né? Até saiu uma nota recente aí da Sociedade Brasileira de Endocrinologia falando a respeito disso. A questão é que o desejo sexual hipoativo nem sempre está presente, né? Então a testosterona poderia servir para outros benefícios, para outros fins, que o pessoal da medicina ainda não acaba reconhecendo, não acaba aceitando, né? Como eu e o Dudu, a gente já teve o privilégio de dar uma aula junto, né? Abordamos sobre esse tema aí para os médicos. Tem muitas funções da testosterona no corpo, né? Da mulher, assim como tem no corpo do homem. E apesar de não ser o hormônio mais abundante no corpo delas, cumpre um papel muito importante, inclusive na questão da lubrificação vaginal, na resolução de problemas menstruais femininos, né? Tem muita enxaqueca que a mulher já faz terapia com estrogênio e não resolve, a testosterona poderia auxiliar. A própria questão da densidade mineral óssea, a gente associa muito com o nível de estrogênio, mas a testosterona também pode influenciar positivamente. Então, Não, peraí, falta. peraí. Tá sendo bem? O áudio? O meu foi? O meu tá sendo bem? Pode continuar. Então, a gente acaba ficando limitado, né, pela medicina talvez mais conservadora, a prescrever somente em caso de desejo sexual hipoativo. Mas tem muitas, né, aplicabilidades da testosterona. Eu já fiz alguns cursos fora do país, cursos bons e cursos ruins, né, e a gente vê algumas informações que às vezes não precisa concordar, né, em relação a nível ideal e tudo mais. Eu e o Dudu já discutimos, inclusive, sobre isso, né, para a gente tentar ter uma noção de uma faixa ideal, mas em relação à ação da testosterona no corpo da mulher é muito variado, né, são inúmeras funções. Então, eu acho muito pobre. Que outra aplicação assim que você vê como útil e interessante terapeuticamente, além de tratar o baixo desejo sexual? Cara, eu acho interessante justamente para essas mulheres que já estão em terapia de reposição de estrogênio, né? Por exemplo, pós-menopausa, e o sono não está adequado, o humor não está bom, né? Porque uma reposição adequada de testosterona pode dar uma estabilidade de humor melhor para a mulher, que muitas vezes não é suprido, né? Pela terapia estrogênica ou pela terapia com progesterona, a testosterona poderia complementar. E a própria questão da proteção óssea, né? Manutenção de uma densidade mineral óssea boa, Aham. saudável, tem bastante Isso, comprovação, né? Da influência da testosterona nisso. é verdade. E é importante deixar claro que aquilo, né? Que nem a testosterona, apesar de muitas vezes ser chamada de um hormônio masculino,
eu sei que você não gosta desse termo, né? Ela é um hormônio, é um hormônio com certa razão, porque a testosterona tem uma importante função fisiológica no organismo da mulher. Claro que, assim, as mulheres, elas produzem muito menos testosterona que os homens, né? E Sim, isso, de certa forma, diferencia nós delas, o fato delas tá. produzirem muito menos testosterona. Então, por exemplo, quais são as características, para deixar claro para a galera aqui, quais são características do estrogênio e da testosterona? O estrogênio ele é responsável pela distribuição de gordura no corpo da mulher, né? Principalmente colocar gordura na região glúteo-femoral e no seio. E Isso. enquanto a testosterona, o fato das mulheres produzirem menos testosterona faz com que elas tenham menos pelos no corpo, faz com que elas tenham uma voz mais aguda, faz com que elas tenham mais cabelo na cabeça e também o fato delas terem menos massa muscular que os homens, né, proporcionalmente. Tanto que se a mulher usa testosterona ou esteroide anabolizante, a gente vê justamente esses colaterais: o crescimento dos pelos, hirsutismo, distribuição masculina, pode ter um risco de queda de cabelo e o engrossamento da voz, né? E dos esteroides anabolizantes, sem dúvida, acho que o Luiz concorda comigo, a testosterona é o mais androgênico, né? Uhum. De fato, se você for comparar miligrama por miligrama, testosterona com oxandrolona, a testosterona é mais virilizante. Sim, Então, concordo. para uso estético, ela realmente a gente sabe que não tem recomendação de uso estético para esteroide, mas quando se fala de uso estético, realmente a testosterona que tem maior risco de virilização. E as formulações que a gente encontra no mercado, né, Luiz, elas são as formulações de testosterona que a gente encontra, elas são direcionadas para uso masculino. Isso Então, dificulta ainda mais, né? De achar uma dose legal para as meninas, né? isso é um desafio quando se fala de tratar mulheres que precisam usar Sim, testosterona, por exemplo, pela questão do baixo desejo sexual. Tem muito médico que critica e tal o uso de testosterona, mas a maior pesquisadora no assunto, a Susan Davis, eu vi uma entrevista dela falando que pelo menos um terço das mulheres se beneficiariam do uso da testosterona, né? E com certeza não tem. Boa parte, a maioria não vai fazer, não faz uso, em parte pelo preconceito, né, das vezes de muitos médicos e das entidades médicas, e em parte porque a gente não tem formulação para mulher. Então, você tá. vai comprar na farmácia lá, Durateston, 250 miligramas por ml. É uma paulada de Uma testosterona. paulada. Mesmo testosterona em gel que existe no mercado, a formulação que existe é para homem, né? A própria Então, base, né? A forma, inclusive, só puxando um gancho disso que o Dudu falou, porque ficou muito comum, né, cara, o uso de texto em gel nas mulheres, porque parece, né, que dá menos problema e é mais fácil de ajustar a dose. Ajustar a uhum, dose, de fato, é uma possibilidade porque é manipulado, você pode pôr a dose que quiser, tecnicamente falando. Só que as bases que a gente tem aí, né, o próprio Pentravan, enfim, boa parte dos estudos são em homens, né? E a composição lipídica da pele do homem é bem diferente da mulher. Por isso que é tão uhum, comum o médico, mesmo usando um pouco de texto em gel, a mulher vem com o exame com uma testo super alta, porque a base não está adaptada para a pele feminina, né? Para ter uma absorção proporcional para elas. Então, isso dificulta muito o manejo, né, cara? Deixa difícil. E eu até recomendo, né? O Dudu falou da Susan, eu acho que ela é o basinho, né, das pesquisas femininas aí. sem dúvida, a mulher é muito foda. É, a última meta-análise que surgiu, que saiu o ano passado sobre testosterona em mulheres é dela, né? Saiu no The Lancet e lá acho que foi a maior, foram 36 ensaios clínicos, e lá eles mostram realmente que a testosterona tem benefício para a função sexual feminina, bem consolidado, para as mulheres na pós-menopausa, né, principalmente. E os efeitos colaterais, no geral, eles são bem leves, né? Quando você acerta a dose, Sim, que a testosterona da mulher fique na faixa ali,
dentro da faixa fisiológica ou próximo do limite superior, no máximo que você tem ali colateral é acne e surtismo. E nos estudos, normalmente as mulheres que têm esses colaterais, elas não se incomodam muito e continuam no estudo porque o benefício Benefício? é muito maior, né, a ponto de tolerar as Compensar, colaterais. né? Então, quando a gente fala assim, né, que esteroide anabolizante na mulher vai causar queda de cabelo, vai causar acne, vai causar problema hepático, isso é tudo exagerado porque é descontextualizado, né? A gente sabe que Descontextualizar. os colaterais eles dependem muito do tipo de formulação que você está usando e dependem Tá? da dose, né? Então, se você tem experiência, se o médico tem uma experiência para fazer um ajuste de dose que deixa a testosterona da mulher ali próximo de um limite superior ali, provavelmente os colaterais eles vão ser bem suaves, né, Luiz? Você que tem uma experiência aí pode falar melhor. Eu concordo 200%, né, com o que o Dudu está passando para vocês aqui, né, pessoal? Então, assim, se a gente for passar para vocês alguns dados numéricos, né, nível que eu costumo trabalhar ali de testosterona, né, o que eu quero num exame de sangue de mulher? Pensando numa mulher na menopausa, né, chegar num topo de referência, 70, né, 60, 70, eu acho que é um excelente nível para uma mulher na menopausa, né, ela vai estar super otimizada, próxima ao nível superior. Nos Estados Unidos, eles praticam uma referência um pouquinho mais alta. Se for olhar livro norte-americano, eles consideram que a mulher pode chegar a ter 10% da testosterona do homem, né, em referência. Que é basicamente o que a mulher produz mesmo, 10% da testosterona que o homem pode produzir. Então, eles Uhum. podem, e lá eles usam até 1.100 para o homem, então poderia chegar até 110 para a mulher, o que eu acho que numa mulher de menopausa pode ser muito, tá? Pode ser uma testosterona exagerada, e dependendo de quanto é o tecido adiposo da mulher, pode ter muita conversão, né, muita aromatização, e isso não ser saudável por outras consequências que a gente pode vir a comentar, né? Aumentar o nível de estrogênio, isso piorar um possível nódulo que ela tenha no seio. Então, eu já não acho 110 um bom parâmetro para a mulher mais velha. Eu procuro deixar na faixa de 60 a 70, onde elas vão experimentar uma melhora bem considerável no desejo sexual, na qualidade da relação sexual também. A Susan também fala muito disso, né? A experiência sexual fica melhor, né? Não é só a Uhum. frequência que melhora, mas a Sim. sensação do sexo em si. Autoestima, né? Autoestima, orgasmo, Vai prazer. refletir na autoestima, com certeza. Então, o que eu ouço das pacientes é bem o que o Dudu falou. Algumas até relatam que no início do uso, principalmente até o corpo se adaptar com esse novo nível de texto que você está proporcionando, um pouco de pele oleosa, nem todas chegam a ter acne, mas a oleosidade de pele é uma queixa bem comum, e aumento de pelo, né? Então, hoje a mulherada, para pele, se não surgir muita acne, é super tolerável, muito fácil de resolver. Para o pelo excessivo, a depilação a laser, quase todas as meninas acabam fazendo, né? Muitas que nem sofrem com isso já fazem porque não gostam. Então, o laser acaba sendo uma boa solução. O que algumas reclamam, né? E isso eu reparo quando a terapia é só reposição de texto, sem associação com estrogênio. O cabelo fica um pouco mais fraco e cair mais. Isso tem mulher que não Uhum. gosta. Mas quando a terapia é combinada, né? Manter um nível saudável de estrogênio também, aí já tem aquela característica que o Dudu falou, né? O estrogênio dá a característica feminina, o cabelo mais volumoso, mais brilhoso, mais bonito. Então eu considero bem importante, né? Se for repor testosterona, repor o nível de estrogênio nas mulheres que não têm risco, né? Para câncer de mama, que é uma patologia que depende do nível de estrogênio circulante. Então realmente pesa bem mais na balança os efeitos positivos do que os colaterais. Eu não tive nenhuma paciente até agora que preferiu parar a reposição de testosterona por causa do efeito colateral excessivo. A formulação que você costuma usar mais é o gel mesmo? Eu uso Manipulado? bastante, eu uso bastante o gel e atualmente tem aumentado muito a procura pela questão do implante e pela comodidade. Né? Uhum. O implante, para quem não conhece, né, pessoal que está vendo aí a gente conversar, o implante em nível de Brasil talvez seja mais novidade, né, não se fala tanto, mas em nível de pesquisa já tem aí 2, 3 décadas que é trabalhado isso. É, o implante é bom porque ele é cômodo, né, cara? Você trabalha, só que as doses são mais fechadas, você não tem tanta chance de individualizar, né? A gente tem três no Brasil, 75, 150 e 200. Uhum. Então, 200 miligramas deixa um nível muito alto, eu não tenho praticamente nenhuma mulher que usa. As doses que eu mais uso, 75, 150. Dura o quê? Aquela 4 meses? Quantos meses dura o implante?
O implante de texto tem durado em média 4 a 5 meses, né? Sendo que no quinto mês o nível já está bem baixo, a mulher já nota falta mesmo, já está precisando repor. E o gel vai muito bem, né? Porque você pode individualizar mais a dose. E se a mulher estiver tendo algum problema, algum efeito colateral, ela pode simplesmente interromper, né? A gente reavalia, reconsulta. Então, o gel, muitas ainda preferem, né? Se sentem mais seguras. Mas eu acredito que à medida que o implante for sendo cada vez melhorado mais, né? Tecnologia de liberação para deixar mais estável, é para ser aí, talvez, um grande destaque dos próximos anos, né? Utilizar bastante implante de testosterona. Tem muita gente que às vezes acha que é simples para. Basta você fazer um exame na mulher de testosterona e se a testosterona estiver baixa, tem que repor. E não é bem assim, né? Os exames de testosterona para mulher, que são por normalmente rádio imunoensaio, eles não têm confiança, né? Não, não tem uma boa sensibilidade Para a mulher, né? detectar. Então, a mulher pode. Normalmente, o nível de testosterona de uma mulher ele fica na faixa dos 30 nanogramas por decilitro, né? A média. Sim. Mas não dá para você usar isso como base justamente por causa da sensibilidade desses exames. Então, para homem, a gente consegue confiar até certo ponto nos exames, né? Embora se o cara tiver testosterona baixa, tem que repetir, né? Sim, para confirmar. Mas em mulher não dá para usar como base. Inclusive, tem mulher, a gente sabe que quando a mulher faz uso de contraceptivo, a maioria dos contraceptivos eles vão reduzir a testosterona livre principalmente, porque o estrogênio aumenta o CHBG, diminui também os pulsos de LH e isso diminui a testosterona da mulher. Mas não significa necessariamente que a mulher, por estar com a testosterona baixa, por uso constitucional, vai necessariamente ter problema de libido, né? Essa seria uma das possíveis consequências, né? Nem sempre está assim, né? Nem sempre está reclamando de libido baixo. Sim. E o problema também é que a gente sabe que tem mulheres que não têm um parâmetro porque elas estão usando anticoncepcional desde novas, né? E aí ela não tem uma referência, às vezes, do que é uma libido boa ou não. E o que eu vejo, assim, quando eu dou aula e eu falo sobre essa parte de mulher, eu sempre pego feedback durante a minha aula, e já que eu não tenho a atuação em consultório como você tem, até porque eu não sou médico, mas eu sempre pergunto, né, para as mulheres se elas tiveram alguma alteração em termos do físico ou em relação à libido com o uso do anticoncepcional, porque tem muita gente que demoniza, né, os contraceptivos. E eu vejo que tem mulher que reclama, que realmente sentiu piora da libido com contraceptivo e também às vezes sentiu inchada, o físico não respondeu bem. E tem mulher que fala que não teve problema nenhum, né? Então a gente não pode se basear só porque a testosterona deu baixa no exame, que a mulher tem que ser tratada, até porque a mulher pode ter uma testosterona normal lá no exame e ela pode ter problema de libido baixa. Exatamente. Então, isso que o Dudu falou é bem interessante, né, pessoal? Porque tá numa onda de demonizar muito o contraceptivo, né? Até alguns colegas médicos que fizeram curso com a gente me falaram, né, que estavam na expectativa de chegar lá no curso e ver a gente meter o pau no contraceptivo. E a gente foi para levar ciência, né? Ciência e nossa experiência pessoal, né? De consultório. Tu tem anos aí que trabalha já com isso também, né? Então, o que a gente vê, eu tento chegar mais ou menos numa estatística. Eu arrisco a dizer assim que eu teria uns 65% de mulheres que reclamam do contraceptivo e uns 35% que não reclamam nada, né? E inclusive pensando em alta performance, eu me surpreendi, né, com a própria atleta a Vivi Winkler. Desde que comecei a cuidar, né, da parte hormonal dela, ela usa contraceptivo, ela era adepta da injeção, que tecnicamente seria um dos piores, né, porque é trimestral, então é uma carga alta de hormônio para 3 meses de proteção contraceptiva. E ela tem uma... está relacionada a ganho de peso, né? Ganho de peso. O contraceptivo mais associado a ganho de peso é esse daí, né? Então, eu esperava um panorama hormonal dela muito ruim, né, bem prejudicado.
E não é o caso, né? O panorama hormonal da Vivi é totalmente saudável e o contraceptivo nem aparece alteração, nem de SHBG, nem de nada. Então é o exame que você pega e você está esperando que a pessoa não use nada e ela usa contraceptivo. É, esteticamente falando, tá aí, né, pessoal? Não preciso nem ficar falando para vocês, pode acompanhar. Ela evolui, né? É E não é fato. às custas, pessoal. Muitas pessoas já me perguntaram por direct, né? Se para compensar o contraceptivo ela toma mais hormônio. Eu fiz uma postagem recente sobre isso, justamente para falar que não, né? Eu não sou adepto de fazer isso. Tentar contrapor o efeito colateral possível do anticoncepcional com mais esteroide. Ela nem tem. Primeiro que ela nem sofre consequência. E segundo que nem precisa. Né? Quanto mais hormônio ela utilizasse, mais vocês veriam virilização nela. Na fala, no Uhum. rosto, no cabelo, na pele. Claro. Então, tá nítido, né, que é uma atleta que se faz aí às custas de um manejo hormonal saudável e muito treino e dieta regrada. Isso é fato. Né? E ela não sente problema nenhum com contraceptivo. Mas no consultório, né, como expandindo, né, fora do universo da Vivi, tem aí, como eu falei para vocês, talvez uns 60, 65% das meninas que reclamam, e dá para observar mesmo, que quando algumas tiram o contraceptivo, ou vão para o DIU de cobre, ou um implante de gestrinona, que seja, tem ali uns 2, 3 quilos que saem, né? Que elas perdem relativamente fácil, já ficam bem mais motivadas. E tem um efeito também do contraceptivo que pode ser ruim, nem todos manifestam, mas é aumento de cortisol, né? Que por si só já interfere muito nessa questão do psicológico da mulher, né? E também na qualidade estética. Então, até tem um estudo que o Dudu levou na nossa aula lá, né? Eu acho que era com Mirena, que as meninas tinham 3 a 5% do peso corporal total mais difícil de perder. E eu noto isso, Sim. pessoal, não é nada bizarro. São 10 quilos de gordura que uma pessoa vai pôr no corpo por causa do contraceptivo. Se isso aconteceu, foi por desleixo na dieta. Né? Uhum. Mas tem ali talvez uns 2, 3 quilos, 4 quilos que ela perde fácil se tirar o contraceptivo. E tem muitas que notam melhora do humor sem contraceptivo. E já também um aumento da libido, né? Provavelmente por aumentar um pouquinho a testosterona natural dela. Ela passa a aproveitar É, melhor o hormônio dela. até porque dependeria do contraceptivo, né? Por exemplo, Sim. esses dias veio uma menina no meu inbox e ela falou que a libido dela caiu depois que ela parou o anticoncepcional. Ela parou o anticoncepcional, a libido caiu e ela estava reclamando também, começou a dar acne, enfim, o físico piorou. Engraçado isso, até porque assim, né, Luiz? Tem mulheres que têm síndrome do ovário policístico e elas produzem mais testosterona e elas têm queixa de libido, né? Queixa de Então, libido. não existe uma relação. A gente sabe que a testosterona de fato influencia a libido da mulher, mas existem outros fatores que vão influenciar, né? Que muitas vezes não são compreendidos. Claro. Então, outra ilusão da galera é achar que a mulher vai tomar testosterona e esteroide e o físico isso vai ajudar a perder gordura. E não Uhum. funciona assim, né? A gente Pode tem acontecer o mulheres que contrário. realmente tem mulheres que realmente respondem muito bem para perder gordura com esteroide, a gente sabe, porque a gente conhece muita atleta. E realmente tem mulheres que quando tomam oxandrolona, estanozolol, elas secam com facilidade. Mas em compensação tem mulheres que têm uma resposta muito ruim para perder gordura. Veja bem, elas ganham massa muscular com esteroide, né? Elas têm o efeito anabolizante do esteroide, mas elas têm uma dificuldade de perder gordura e muitas vezes acabam ganhando gordura e ganhando muita retenção hídrica, né? Porque Fato. o androgênio na mulher pode aumentar a resistência à insulina, né? Isso vai Então, dificultar diretamente para a perda de gordura, né, cara? E favorecer o aumento da massa gorda. É bem comum isso que o exato. Dudu falou. Certeza que tem alguma mulher que está vendo a gente aqui, certeza absoluta que tem, né? Que ela está se identificando. Porra, usei o Xandrolona e fiquei mais inchada, usei o Xandrolona e fiquei mais, tipo, aquela gordinha forte. Ela ganhou o músculo também, como o Dudu falou, mas também acumulou mais gordura. Ou não acumulou mais gordura, mas ela achou que ia perder e não perdeu. Aí ela manteve Sim. a gordura que tinha, botou massa muscular em cima. Então ela tá gordinha e forte, literalmente, né? Que nem uma amiga minha falava que quando ela tomou muito, quando ela usou esteroide no passado, e ela usou doses que muita gente acha normal, por exemplo, 30 miligramas de oxandrolona. E Uhum. ficou igual um baiacu, ela falou. Tem mulher que tem uma reação muito, muito ruim nesse aspecto, né? Com esteroide anabolizante.
Então, Sim. tem gente que pergunta para mim, tem mulher que com certeza você deve receber muito essa pergunta. Então, o que você acha de eu tomar isso? Será que isso é bom? E a gente sabe que não tem, a gente não pode falar assim, ah, tomar esteroide vai ser bom, porque assim, quando você faz uma escolha do uso de esteroide para fim estético, você pode ter o benefício estético, que é o que você deseja, mas você vai ter que arcar com os efeitos colaterais. Por isso que Fato. não é algo que tem indicação na medicina, né? A gente não existe indicação do médico passar algo para fim estético, né? É, e é uma escolha que envolve um risco. Então, quando você vai fazer o uso do esteroide anabolizante ou da testosterona com a ideia de ganhar massa muscular e perder gordura, você tem que entender que você vai ter algum risco de colateral. Isso vai depender da dose que se usa. Então, se você usa uma dose maior, você tem mais resultado, tem mais ganho de massa muscular, mas em compensação você tem risco maior de ter engrossamento da voz, de ter queda de cabelo, de ter mais acne. Então, tem pessoas que deixaram esse tipo de pergunta e às vezes deixam pergunta no meu inbox e eu falo assim, se você vai usar esteroide para fim estético, eu espero que você tenha a sorte de, primeiro, buscar muita informação e, segundo, buscar auxílio de um profissional que possa te orientar para você não fazer muita cagada. Exato. Para você, já que você vai usar, e a gente sabe que a gente não tem hipocrisia, né, Luiz? Sim, Pelo menos escolher um profissional que não vai fazer, porque tem muito profissional que o cara não, tem muito médico aí que a gente conhecido, que o cara simplesmente vai lá, soca esteroide na menina e dane-se. Poucos profissionais que realmente têm uma responsabilidade de orientar e falar assim, olha, se for usar algo, use uma dose baixa, né? Comece com 5 miligramas de oxandrolona, 10 miligramas, que é muito mais seguro. Claro, você tem um risco de colateral, porque quando você tiver o benefício ali do esteroide, o benefício anabolizante dele, você já está usando uma dose suprafisiológica, né? sim. Aquilo E se ali você nem está existe usando no uma dose corpo dela. suprafisiológica, você vai ter que arcar com algum tipo de colateral, que seja o mais leve, que é o que, por exemplo, um pouco de acne, hirsutismo. Sim, Então, esses colaterais são os mais tranquilos. mas vai ter, né? E tem outra, né, pessoal? Aproveitando o objetivo da nossa live, né, que é de trazer instrução nessa relação com a testosterona, né, que o Dudu falou, e a gente vê mesmo, não tem muito profissional que se compromete, não se compromete em entender sobre e não se compromete com o paciente também, né? Então, os feedbacks vão vir, né? Se você está disposto a prescrever, os feedbacks vão vir. E uma questão que o pessoal erra muito, né, por considerar que o estrogênio é um vilão, não, porque causa retenção, porque o estrogênio aumenta a gordura. Eu já vi muito ciclo para a mulher associando a anastrozol, né? O que eu considero, assim, talvez um dos piores erros. Isso é um erro até para o homem, quanto mais para a mulher, que depende mais até desse hormônio, né? Exatamente. O Dudu tinha falado um pouquinho antes da questão de nem sempre a mulher com texto baixa tem a libido, com texto alta, nem sempre que ela tem texto alto ela tem libido boa. E isso acontece muito em Assim como homem. nem sempre com texto baixo no exame, ela vai ter a libido baixa, né? Exato. Então, tem muito bodybuilder, eu já passei por isso, né, de ter testosterona em 5.000, 6.000 e não estar com a libido tão boa, provavelmente por algum desequilíbrio hormonal que eu mesmo causei, usando inibidor de aromatase, né, o anastrozol da vida. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Com o homem já tem que tomar cuidado, né, a relação da testo com estrogênio é muito importante. Na mulher também é extremamente importante. Eu considero um erro grave, né, você passar para a mulher o inibidor de aromatase pensando em estética. Né? Se for para baixar estrogênio, uma paciente que tem risco de câncer de mama, tudo bem, é tratamento. Agora, por estético, considero um erro grave. E uma das coisas que eu observei muito, assim, é um monte de E mulher que tem texto. a ideia é totalmente a ideia é ajudar a secar e, na verdade, você vai foder, vai Vai atrapalhar. fuder, né? Vai atrapalhar, né? Que a mulher vai perder essa boa relação. A testosterona, a gente bem falou, né? Ela vai androgenizando cada vez mais a mulher. Então, em vez de ficar com contorno feminino, ela vai ficar com contorno cada vez mais masculino. Então, não é vantagem Quadrado. nenhuma você secar mais, mas você desconfigurar o corpo da mulher, né? E pensando isso, numa paciente convencional, pior ainda numa atleta, né? Numa wellness. Ah, vou passar anastrozol para ela secar para competição. Isso, daí vai um robô no palco, né? Vai um homem de calcinha.
Porra, então, um homem de biquíni, né? Então é bizarro esse tipo de protocolo. Meninas, não deixem isso acontecer com vocês, né? Não escolham realmente qualquer um para você sair confiando ou sair aceitando indicação. E tem outras coisas que tem que investigar, né? Quando a gente relaciona essa questão da libido, o próprio nível de prolactina pode atrapalhar bastante, né? Uma prolactina alta demais, tanto no homem quanto na mulher. Então tem todo um cenário, né? Para a gente atentar, para a gente observar. E principalmente essa questão de dose, né? Como o Dudu falou. Acho que o pessoal tem muito preconceito dentro do próprio fisiculturismo, né, os coaches, se você for falar, né, de outros esteroides para mulheres, às vezes o pessoal tem preconceito, mas é um preconceito burro. Eu já acompanhei paciente minha e atleta que usou um cheirinho de trembolona e gostou. Deu bem Uhum. menos efeito colateral, às vezes, do que a oxandrolona, do que o estanozolol, né, por não ser um derivado do DHT, para aquela pessoa caiu bem. Então, pessoal, é um manejo completo, né, é um total conhecimento das classes de esteroide, porque não dá para sair dizendo que a testosterona vai ser boa para todas as meninas, isso não é verdade. Oxandrolona não vai ser boa para todas as meninas, né? Então, certeza que tem uma menina aqui vendo a live que já usou e não gostou. E pode ter tido uma menina que experimentou outro esteroide que não é muito convencional, né? Usou uma Trembo, usou um Masteron e se deu melhor, né? Então, tem que ter bom conhecimento, né? Tem que entender bem para trabalhar hormônios em geral com as meninas. É, o que a gente falou do estrogênio ali, deixando claro para as pessoas, é que o estrogênio ele é responsável por depositar gordura na região glúteo-femoral, não na região abdominal. E os estudos Exato. mostram que quando você tem a supressão do estrogênio, por exemplo, usando inibidor de aromatase, homens e mulheres eles acumulam gordura na região abdominal. Então, a supressão do estrogênio faz o indivíduo ganhar Acúmulo de gordura na gordura. abdominal. Tanto que a mulher, como que acontece? A mulher, quando ela está produzindo estrogênio ali no período do fértil, ela distribui gordura principalmente ali na região glúteo-femoral, fica com o corpo na forma de pera. E quando a mulher entra na menopausa, que ela tem a redução do estrogênio, que ela começa a perder gordura Já é na a região barriga. glúteo-femoral e começa a acumular gordura na região abdominal. Claro que isso não é um destino, isso depende muito também do estilo de vida, né? Mas a gente Claro. sabe que as mulheres, quando elas envelhecem, elas tendem a se tornar mais sedentárias, gastar menos energia, e isso, junto com o quadro hormonal da menopausa, você acaba agravando ali o acúmulo de gordura na região abdominal, e isso, juntando isso com a perda de massa muscular, o envelhecimento, a gente tem um corpo que fica ali com as pernas mais finas e mais Glúteo gordura na mais abdômen. seco. Aí você tem isso, o aumento de risco de doença cardiovascular, diabetes, enfim. E claro, o principal para mudar isso não é fazer o tratamento com hormônio, o principal é fazer exercício físico e ter um estilo de vida saudável. Aí, claro Exatamente. que dependendo do quadro clínico da mulher, aí você pode ter indicação de fazer com a terapia de reposição, com estrogênio mesmo, ou até mesmo com a testosterona, dependendo do caso. Até deixando claro aqui que a gente falou de exame, a recomendação do uso de testosterona na mulher, ela se baseia num diagnóstico clínico, né, Luiz? Não Não é é um pelo exame. diagnóstico, não é através do exame. Justamente porque a gente falou para vocês. Tem mulher que pode ter uma testosterona alta e pode ter problema de disfunção sexual, e tem mulher que a testosterona baixa que pode não ter, né? Então, não Exato. dá para usar o exame para fazer esse tipo de indicação de uso de testosterona. Isso a gente está falando do uso terapêutico, não do uso estético. O uso estético daí é outro, é uso underground. Off-label. Isso daí, tá? É off-label, E é né? aquilo também. A mulher que vai fazer o uso estético tem que estar ciente que, assim como tem os colaterais ali virilizantes durante o uso, que dá para ser cuidado de acordo com a dose, quando você para de usar o esteroide anabolizante, você pode ter a queda da libido, da função, a piora da qualidade sexual depois do uso do esteroide, né? Principalmente se a mulher abusou. Então, a gente vê isso Exato. piora muitas vezes nas mulheres que fazem uso de doses mais altas, né? É bem comum isso, né, cara? Aí a gente entra num tópico interessante, né? Falando do o pós-uso, né? Do hormônio, o pós-uso do esteroide.
Aí a gente focando talvez mais na estética, né, pessoal? Porque vamos deixar claro uma questão. Se você está fazendo um tratamento, né, por um quadro clínico, que a paciente tem necessidade de repor, principalmente na paciente da menopausa para frente, ela vai fazer reposição daquilo ali para sempre. Ou enquanto o benefício for maior que o risco, tá? Isso tem que deixar bem claro. Então, uma mulher que inicia o uso porque ela tem uma necessidade, ela vai usar o hormônio sempre, né? A menos que surja algum efeito colateral que comece a pesar mais na balança do que os benefícios que ela vinha obtendo. Do contrário, no cenário estético, não vai ser uso eterno, né? A pessoa não vai fazer uso contínuo daquele esteroide, bem diferente do que acontece com os homens, né? O tal do plastic cruise que os homens fazem, né? Tem mulher Não que vai, né? tem, não que não exista isso. Por exemplo, eu tenho bastante mulher que eu acompanho, algumas atletas, vamos supor que gosta de usar ali oxandrolona. Às vezes usa um pouquinho mais de dose, num pré-contest, né, numa fase de preparação, 2, 3 meses, e depois baixa para 5 miligramas de óxido uma vez por dia, para ajudar na manutenção da massa muscular, da massa magra dela. Não acho isso ruim numa paciente bem adaptada e que sabendo dos Que dose você falou 5, depois? 5. 5 de óxido por dia. Às vezes a paciente chega a subir ali, uma atleta, né, sobe para 15, 20 de óxido, e depois cai para uns 5, 7,5 para fazer meio que uma manutenção. Mas essa não é a realidade da maioria. A maioria vai usar por um período, vai tentar obter um resultado e vai chegar a parar. Quando para, acontece esse cenário que o Dudu falou, né, que é uma síndrome da insuficiência endogênica. Ela sente falta daquilo, né, e passa a se comportar como uma paciente que está tendo deficiência mesmo do hormônio. E aí eu acho que entra uma das discussões mais legais que pode ter, que é a questão da TPC para a mulher. Se é útil, se não é, qual que é o objetivo, né? Eu acho que até eu tenho um livro do Dudu aqui em casa, né? Foi um dos primeiros capítulos que eu fui ler quando o Dudu me deu o livro, né? Qual que era a visão dele, como que era o posicionamento, que é um tema bem que divide muito, né? Certeza que tem um monte de mulher esperando a gente chegar nesse assunto, né? Então, as meninas precisam entender, né, que a finalidade de uma possível TPC para a mulher não tem nada a ver com o homem, né? E o Dudu deixa isso bem claro no livro dele, né? Não tem essa inibição de eixo propriamente dita, diminuição de óvulos da mulher não vai diminuir por uso de anabolizante, você não tem que recuperar o nível de texto das meninas, né, no pós-uso. Sim. Se a gente for optar por fazer, né, pode ser por um caráter um pouco até mais psicológico, né, para ajudar ela a não sofrer tanto. Aqui, ó, deixa eu... Capítulo 7. Então, eu tava lendo um outro hoje aqui, ó. Qual que é esse aí? Ah, Esse acabou de chegar. pô, legal. É bom? Cara, tô lendo o primeiro capítulo dele, que eu tava querendo dar uma revisada sobre oxandrolona, bem, bem sensato, bem massa. Legal. Depois te mostro mais. Então, até vou discutir junto com o Dudu essa questão, né, para vocês meninas, porque eu vi que mandaram essa pergunta no teu Insta, né, de TPC para mulher. Como é que você tem conduzido isso, irmão, nas tuas atletas, no tempo que você prestou consultoria? Então, eu sempre falo nas aulas o seguinte, né? O pós-ciclo, tanto para o homem como a mulher, ele tem muitas semelhanças em relação aos sintomas, a sintomatologia. Mas no homem a gente sabe que tem ali, a TPC tem a função de recuperar o eixo. E para mim ficou cada vez mais claro que não basta você recuperar o eixo para a libido voltar ao normal, né? Exato. Muitas vezes a gente vê que o cara recupera o eixo, a testosterona volta ao normal, mas o exame tá bom. Ele continua tendo queixa de baixa libido. E na mulher isso é mais claro ainda, porque a mulher não precisa fazer recuperação de testosterona. Sim. A mulher, ela usa esteroide e ela não tem uma inibição do eixo, ela continua produzindo testosterona. Então, só para a gente ver que o efeito dos esteroides a nível do sistema nervoso central, tem muita coisa que a gente não compreende. Quer dizer, você está usando uma dose mais alta de testosterona e se você reduzir, a tua libido pode cair, mesmo que a tua testosterona esteja num nível suprafisiológico. Então, mesmo que você tenha uma testosterona normal, a partir do momento que você fez uso do esteroide anabolizante ali, você já bagunçou tudo ali. Com certeza. Receptores, né? As adaptações, né, que o corpo criou ao longo do uso,
né? Isso que o Dudu falou é muito massa de perceber. Tipo, às vezes o paciente, sei lá, tem 3.000 de texto usando esteroide, um homem, por exemplo. E daí o cara para de usar ou só reduz um pouco a dose e fica com 1.500. Cara, ele está com 50% da dose, ele já pode notar um baque absurdo, né? Mesmo estando suprafisiológico, o corpo estava habituando-se com 3.000. Então, 1.500 é metade. Então, isso é muito expressivo. Cara, eu vejo muito isso. Tem médico, tem coach. As pessoas não se ligaram muito disso ainda. Pô, mas eu tô Não, cuidando, não. eu tô cuidando de bom. Mas é aqui, ó, E, tem sistema é, nervoso. e não se dão conta e acham que tudo tem que pode ter uma solução de imediato. E a verdade é que muitas vezes não tem uma solução de imediato. Ou seja, dependendo do que foi feito, dependendo de como foi feito o uso, essa queda de libido, enfim, essa piora da função sexual, ela muitas vezes não é fácil de fazer cuidar dela diretamente, né? E a gente sabe que isso a gente não vai encontrar esse tipo de informação em livros de endócrino mesmo. Não Não. tem. Mas o que eu percebo é que se o uso de esteroide, tanto no homem como na mulher, ele for feito de forma mais cautelosa, por exemplo, o que a gente fala de protocolo de minimização de danos. Então, a menina usar esteroide, em vez de ela usar 30 miligramas de oxandrolona, 20, que obviamente tem mais ganho, mas tem mais colateral, se ela usar 5 e 10, quando ela para, esse crash hormonal pós-ciclo ele tem que ser muito mais tranquilo. Quer dizer, Com certeza. ela sente a queda da libido, ela sente, mas é algo mais próximo da normalidade. É mais fácil de voltar ao normal sozinho. Mas, obviamente, caso ela tenha muita dificuldade de voltar, um médico experiente, aí, então, nessa situação, realmente, ela vai precisar de uma indicação, por exemplo, do uso da testosterona, né? E o problema disso é que, basicamente, ela acaba ficando meio que dependente dos Fica esteroides. refém. Ela sai do ciclo, aí ela tá com essa piora de função sexual que pode piorar muito a qualidade de vida a ponto de prejudicar o relacionamento, o trabalho, tudo. E aí a gente sabe que não tem muito outro jeito a não ser fazer um tratamento com testosterona, porque aí você tem que tratar Exato. ela como se tivesse o transtorno ela tem transtorno de desejo sexual hipoativo, ela tá com a libido baixa, Naquele mesmo momento ela assim, está doente. ela tem indicação de usar testosterona, né, Luiz? E aí, Sim, assim, vai usar por quanto tempo? Isso também é outra coisa que tem que avaliar se em algum momento vai conseguir tirar e vai voltar a ter uma qualidade de vida normal. Então, por isso que o uso de esteroide é algo muito sério, né? Tanto a gente fala para homem e mulher, porque quando você interrompe o uso de esteroide, você vai ter que arcar com esse tipo de colateral. E eu lembro que quando eu comecei a usar esteroide, e você também, Luiz, tenho certeza, quando a gente começava, quando a gente via lá nos fóruns no Orkut, a gente achava que era só fazer uma TPC e estava tudo certo. exatamente. E não é assim, né? E a gente já Não é estava assim. avançado, porque a gente já sabia que tinha que fazer TPC. Tem cara que nem É. achava que tinha que fazer. E tem gente que fala assim, não, mas para mim não acontece nada. Na verdade, é que uma coisa a libido, muitas vezes, a pessoa ela não tem Não muita noção quantifica. como tá baixo ou tá alto, dependendo de quanto varia. Normalmente o homem só reclama quando ele fica broxa, daí ele fica Exatamente. preocupado. E a mulher também, depende assim, se ela tá ali num relacionamento, depende como tá o relacionamento dela, muitas vezes as coisas podem gerar bastante confusão, né, Luiz? Às vezes Sim, às vezes já. ela acha que a libido tá baixa, mas na verdade o relacionamento não tá bom. Então, Exatamente. Tem bastante confusão que daí piora um pouco, né? A informação, a fidelidade da informação. Puxando esse gancho que o Dudu falou, né? De usar uma testosterona e a mulher talvez ficar refém dela. O que muitas vezes eu faço, né? Como terapia pós-ciclo em mulher, eu vejo dois pontos que eu considero mais interessantes. Um é relacionado à menstruação. A menina que menstruava normalzinho antes de usar esteroide e travou a menstruação durante o uso. Aí tem umas que já para o uso, volta a menstruar rápido. Tem umas que demoram muitos meses. Isso pode incomodar também a menina, mas do ponto de vista psicológico.
Pô, eu não estou saudável, eu não estou fértil, será que meu corpo está normal? Então surge uma preocupação em relação a isso, né, da mulher se sentir saudável de novo, né, voltar a menstruar. Mesmo aquelas que gostam de não menstruar durante o uso de esteroide, ficam preocupadas quando a menstruação não volta. Então, uma linha possível, né, quando tiver essa queixa, é resolver isso. Tentar induzir a mulher a voltar a menstruar, e para isso o clomifeno faz uma função muito interessante, né, é um medicamento que se usa para fertilidade em mulheres, aumento de fertilidade, então ele pode ajudar muito nesse cenário, né, engrossar um pouquinho a camada do útero da mulher, para que ele possa vir a descamar e voltar a menstruar. Então, se isso for uma queixa que as meninas me procurem para isso, e já me procuraram muito, né? Marcar consulta para voltar a menstruar pós-ciclo, então eu acho que vale a pena resolver, porque vai ter um benefício psicológico muito grande. E outra questão é essa do uso da texto, quando a menina reclama que está se sentindo muito fadigada, sem ânimo, a libido caiu demais. Então, aí uma coisa que eu acho que o Dudu escreveu isso no livro, tenho quase certeza, da retirada gradual do esteroide, né, para tentar não causar um impacto tão grande no momento de parar. E eu faço isso com a texto em gel, quando eu uso gel de texto, né, na mulher, para recuperar os sintomas da ausência do esteroide, do ciclo. Eu passo, por exemplo, vamos usar 30 dias de testosterona em gel, né, e depois vamos tentar desmamar da própria testosterona. Muitas vezes isso não dá certo, porque fica muito instável, né? Então, eu prefiro falar para a paciente usar um gel de texto por 30 dias e parar depois, para a gente tentar ficar sem. O resultado tem sido bom. Tem dado certo com muitas meninas, com muitas mulheres, até algumas atletas que não querem mais ficar Isso é o usando, tipo né? de coisa que não se encontra em livro, né? Então, Não, em alguns artigos, às vezes você encontra uma informação meio jogada, assim, mas é um tipo de informação muito importante, porque tem muita gente, a maioria das pessoas, quando usam esteroide, elas não sabem realmente as consequências do uso e principalmente do pós, né? exato. A galera ainda tem a mentalidade que acha que vai usar um tribulus depois do ciclo e vai resolver, e só faz uma TPC e resolve. E para mim hoje está cada vez mais claro que o buraco é muito mais embaixo, né? É como se o nosso corpo, quando a gente está usando esteroide, a gente deixa ele mal acostumado, pode-se dizer, né? É É que verdade. nem eu falar assim, eu uso testosterona. Eu uso uma dose relativamente baixa, considerada, né? 1 ml por semana, 250 miligramas para homem. É uma dose suprafisiológica. Eu sei que se eu parar, a minha libido vai cair. Vai. Né? Eu já parei outras vezes, cai. Então, quanto vai ficar baixo, eu já nem sei mais quanto tempo vai ficar baixo. Porque faz tempo que eu uso. E eu tô ciente desse tipo de risco, mas Você escolheu. a maioria das pessoas não está, né? Grande maioria, a gente pode dizer que 90, então, até porque muitos profissionais, quando eles vão passar esteroide para a pessoa, eles não falam sobre isso, eles não falam Não sobre falo. a problemática do uso, as consequências. E aí parece muito simples, e a pessoa coloca na mão do profissional e fala, não, tá tudo resolvido. Só que daí ele vai lá, faz a consulta, depois ele para de usar e depois ele fica por meses lá. Às vezes a relação, isso prejudica a própria relação ali com o parceiro, com a parceira, Fato. né? Justamente porque o cara fica com a função sexual fica uma merda, né? E a pessoa não se dá conta que foi o uso de esteroide que ela fez lá meses antes. Certo? E isso é muito importante, cara. Eu acho que o profissional que vai acompanhar ali, né, o paciente, eu invisto nas minhas consultas a maior parte do tempo para conversar, né? Eu já gosto de conversar, então se for para falar de assunto massa, aí eu vou embora. E muitas pessoas me surpreendem, como muitas pessoas já fizeram tratamento antes e nunca foi conversado, nunca foi alertado, né? Que não basta fazer uma TPC. Eu costumo sempre falar para o paciente assim, corrigir o exame é relativamente fácil. O problema é corrigir a pessoa, né? O Uhum. cenário dos estudos, o próprio Bazin tem muito estudo com isso, é muito promissor a recuperação do eixo, a volta do nível de texto, a fertilidade. Mas a questão é Exato. que a libido, como um componente multifatorial, pode levar meses para voltar ao normal. E aí o paciente acaba o quê? Vai usar um Tadalafil, vai usar um Viagra, né? Vai fazer ali talvez alguma coisa com tribulus para melhorar um pouquinho a libido. Então você fica refém por muito tempo de estratégias para fazer você voltar ao normal. O que eu sempre reforço com o paciente? Fica usando muleta, né? Tipo, o cara fala Com lá, certeza. porra,
tá ruim a libido, vou usar um Tadala. Daí Exato. É tudo continua, a libido paliativo. continua, tem ereção, mas a libido tá uma merda, né? É uma merda. A qualidade da libido não é a mesma. Então eu falo pro paciente assim, cara, assuma a responsabilidade do que você está fazendo, né? E leve a sério o protocolo, leve a sério a dieta. Já que vai ter vários possíveis efeitos colaterais, e alguns deles são de longo prazo, então que você tenha valido a pena, que o teu corpo mude muito, que você ganhe bastante performance, que você mude esteticamente de forma radical, para compensar você entrar nessa. Porque seria uma merda, seria um puta tiro no pé, né? O cara se sujeitar a usar hormônio, se sujeitar aos problemas do pós-uso e continuar com o shape uma merda. E isso acontece muito, né? Porque a pessoa não tem consciência, né? De aproveitar aquilo que está sendo feito, aproveitar o nível hormonal que ela atingiu, para extrair o máximo de benefício possível. Então, hoje eu invisto muito na consulta, em conversar com o paciente e tentar captar dele se ele estava instruído, se ele estava preparado para isso. E até fico feliz que muitos pacientes que vêm comigo hoje e estavam com vontade de usar esteroide, depois de conversar, acabam falando assim, cara, eu acho que eu nem estou no melhor momento, porque minha vida está corrida, a minha empresa, porra, tá decolando, eu tô trabalhando horrores, eu nem tô treinando todo dia, eu nem tava pensando que a dieta ia ser tão fundamental assim. Então eu falo, cara, então nem entre, nem comece, né? Isso deixando claro, pessoal, quando o objetivo é estético. Se for por qualidade É, de vida, por saúde, a pessoa vai repor e tudo bem, né? Mas quando envolve estética, se comprometa com o teu tratamento, com o teu protocolo, para pelo menos extrair dele o resultado mais top que der, porque os colaterais podem acontecer, né? E o que mais preocupa é a galera não entender esse cenário do pós-ciclo, né? E que o exame fica bom rápido até, mas é, o corpo nem sempre, né? exatamente. Isso, essa coisa de o exame tá normal e o psicológico tá uma merda é perfeitamente normal. Então, corrigir um exame não. Às vezes o exame que se corrige até sozinho, né? Tem jeito, Fato, mas se o deixar, psicológico do volta ao cara é normal. pior. Eu já tive essa E experiência, né, de deixar o corpo eu, voltar ao normal. Depois de 2 anos de uso contínuo de testosterona, eu notei em mim que depois de 6 meses eu estava disposto de novo, a libido estava legal de novo, a cabeça estava boa. Então foram 6 meses meio ruim, né, até que voltou ao normal sozinho. Fiz algo de propósito para poder ter essa experiência. E isso que a gente falou é tão real, né, de você melhorar o exame, mas não estar bem, que alguns homens param de usar esteroide para engravidar, né? A esposa, a mulher, enfim. E o cara até consegue, né? Só que tem, às vezes, o que, que o cara fala? Pô, eu vi que o eixo voltou ao normal, a mulher até já engravidou, deu tudo certo, mas porra, para transar tava difícil, hein? Tava sem vontade nenhuma. Eu falei, pois é, porque depende muito daqui, né, cara? uhum. E mulher com problema de. Você tem visto bastante, assim? Mulher que usou esteroide, depois se queixa muito da função sexual, está muito prejudicada. Cara, não muito, até porque eu acho que a grande maioria delas não usa tanto testosterona propriamente dita, que talvez seria de fato o esteroide que mais iria influenciar na libido, né? Tem Uhum. mulher que usa oxandrolona e a libido cai, tem umas que usam e tem uma melhora de libido. Tem mulher que usa estano e fica péssimo de libido, tem umas que notam um discreto aumento, talvez por influência da testosterona. Então, se fosse texto, eu acho que a grande maioria ia notar, né, que a libido melhorou. Então, como elas não usam muito texto, elas usam outros esteroides, no pós-uso eu não vejo tanta reclamação de sentir a libido ruim, mas eu Uhum. vejo que elas notam muito desânimo, muita falta de Uhum. disposição e leva elas a perder um pouco do comprometimento com a dieta. Então fica aquele pós-ciclo que a pessoa descamba, né? Perde um pouco do foco. E tem muito É, atleta que passa por isso, né, cara? O rebote pós-competição não é só pelas estratégias que ela vinha fazendo ali na véspera, né? É pela dependência que ela criou do hormônio, só treino bem com o hormônio, né? o rebote psicológico é muito fodido e ele é subestimado demais, né? As pessoas Concordo. não têm noção de como prejudica. Então, para a mulher, a gente sabe que a ideia de fazer ciclo por exemplo, eu tinha a mentalidade antes, que o ciclo de 6 semanas era bom e pronto. Mas, ô Luiz, o tempo está acabando aqui, vamos ter que encerrar, mano. Já deu uma horinha? Pessoal, já acabou aqui, 20 segundos. Dá um abraço pra Caraca. galera aí. Obrigado, Dudu, por Pessoal, convidar. segue o perfil do Luiz lá. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu vou deixar a live mais um tempinho aqui, daqui a pouco eu vou apagar, hein? Tá bom? Bom aproveito.